Dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 15, favorecimentos Dilma. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode falar, por gentileza. Tá bom, doutora. Esse anexo a gente trata de um tema que eram favores que a gente fazia à presidente Dilma e em troca, na verdade, por cortesia, por ela ser uma cliente importante pra gente. Então isso começou na primeira campanha em 2010, quando a gente já estava fazendo a campanha, logo no comecinho. A Dilma tinha uma cabeleireira, uma camareira, uma governanta, não sei, uma pessoa que cuidava dela, fazia cabelo, fazia unha, fazia maquiagem, que acompanhava ela para as viagens. Era uma pessoa que trabalhava com ela, inclusive morava na casa dela, casa de ministra até então, né? Ela era ministra. Ela saiu dessa casa depois, enfim, essa mulher trabalhava com ela. E um dia o Anderson veio me pedir, isso antes da campanha, Anderson Dornelles, dizendo que a presidente tinha pedido, a Dilma, né, porque ela não era presidente, era a nossa candidata, se eu não poderia pagar o salário dessa moça, porque ela estava com dificuldade de pagar, porque não tinha, enfim, pagar, não explicava muito por que não, pedia e pronto. E nós, óbvio, fazendo a campanha dela, e uma candidata, uma pessoa... Qual o nome da governanta? Ela se chamava Rose alguma coisa, mas o meu funcionário que vai também aderir ao acordo vai ter as anotações dele, que era ele que pagava em dinheiro. Quem pediu foi o Anderson? Foi o Anderson. Tá. Era mais ou menos R$4.000 por mês que essa moça recebia. E ela cuidava da Dilma. Porque assim, só para você entender, quando a gente faz uma campanha, a campanha contrata cabeleireiro, tudo para a campanha, para as gravações, para o dia de filmagem, a gente sempre tem, pago por nós, normal. Mas ela, em momentos que vai para gravar ou que vai para algum evento, a gente tem um cabeleireiro da campanha que é contratado pela campanha. Sim. Mas ela tinha uma pessoa dela, particular, que morava na casa dela para cuidar dela o tempo todo. Então essa pessoa que ela queria que eu pagasse, entendeu? E a gente pagou durante um ano quase. Certo. Desde o início da campanha até o final. E no final da campanha, acho que ela demitiu essa moça, ou teve uma confusão que ela não ficou, e por isso a gente parou de pagar. Então esse foi um dos favorecimentos. Quem pagava? O André, meu funcionário. Ia lá e dava dinheiro? É, com dinheiro. Pagou durante quase um ano isso, essa Rose. Também teve o Celso Camura, que assim, o Celso Camura era o cabeleireiro contratado da campanha, da primeira campanha, 2010. Então, nós temos contrato com ele, nota fiscal, do trabalho dele de campanha. Forma legal, tudo bonitinho. Só que, passada a campanha, depois de outubro, ela já presidente, ela gostou muito do Camura, que foi ele que fez aquela mudança nela, aquele visual novo, aquele cabelo, aquela maquiagem que ele fazia nela, ela amava. E, de vez em quando, ela chamava o Camura, ela chamou o Camura no final do ano, para fazer maquiagem dela em casa, para um evento. E adorou. Continuava querendo. Só que o Camura cobrava, por exemplo, ele cobrava para a campanha, eu pagava R$2.500, R$3.000 a diária dele. O Camura é um cara estrelado, né? Ele atende as Angélicas da vida, Luciano Huck, então ele é um cara caro. Para ela, ele fez um precinho de R$2.000, eu acho, para ir lá cuidar dela, quando ia pintar cabelo, ou fazer uma maquiagem para alguma coisa. Aí um dia antes me chegou para mim, já presidente, não tinha mais campanha, eu não pagava mais ele, não tinha mais por que pagar ele. Já tinha acertado toda a campanha, bonitinho. Dizendo que a Dilma pediu que eu pagasse os cachês do Camura, quando ele ia atender ela no Alvorada, que acontecia várias vezes. Não só o cachê, queria que eu pagasse o cachê e as passagens. Porque eles não tinham, ele chamava assim, eu lembro bem desse termo, é que a gente não tem rubrica no nosso orçamento aqui do Alvorada para esse tipo de coisa, depois é alto o valor do Camura. E aí ela tinha sido uma cliente importante, virou presidente da República e provavelmente seria cliente de novo, um bom negócio dali a 4 anos. Então eu topei fazer esse favorzinho. Qual era a média desse pagamento? Hein? Qual era a média? Olha, das minhas contas, eu cheguei a pagar uns R$40.000 a Camura. No período dos 4 anos que ele ia lá, ou mais talvez, porque durou todo o mandato dela. Ele ia toda semana? Não, era assim, ela tinha um evento em São Paulo, ou não é onde, aí Camura ia, ou então atendia ela em São Paulo, às vezes atendia em São Paulo, às vezes ia para Brasília. Ele mora onde? Ele mora em São Paulo. Ou então tinha que pintar o cabelo. Mulher pinta o cabelo com muita frequência. Ela só queria o Camura, porque ele acertou aquela cor lá que ele fazia.
Ou então ela ia pra, enfim, qualquer coisa que ela queria, que ela precisava de maquiagem. Ela já tinha demitido aquela outra, que não chegava nem aos pés do Camura também, como profissional. E ela queria o Camura de qualquer jeito. E aí eu pagava todas as idas do Camura, toda a passagem de avião. Aí o Camura lhe ligava? Quando ela ia, o Camura me ligava, quando ela pedia a Marli, que é uma espécie de governanta dela lá, que está até hoje com ela, me avisava, a presidenta está chamando o Camura. Aí eu ligava pro Camura, que dia você vai? Ela pediu para eu estar lá amanhã. Tá bom. Aí eu mandava passagem. Camura sabia que você que mandava. Aí eu pagava ele em dinheiro. Entregava dinheiro para ele. Aí eu juntava, assim, eu não pagava toda vez que ele ia, não, porque eu não tinha como operacionalizar isso. E ele confiava em mim. Então eu fazia o quê? Às vezes eu pagava 5 idas dele de uma vez, era 10 mil reais, por exemplo. Às vezes eu atrasava porque não tinha como encontrar, eu pagava 20 mil de uma vez. Era mais ou menos assim. Era sempre em dinheiro? Sempre em dinheiro. Nunca teve transferência? Não, porque ele não emitia nota desses. Porque ele, segundo ele fez um precinho muito baixo, que era 2 mil reais, não é nada de baixo para o cabeleireiro, mas ele fez um preço. Ele Então, não queria dar nota. Mas para vocês tinha algum problema aparecer isso, vocês pagando ele? A gente não tinha como, assim, justificativa para isso. Por que eu emitiria uma nota para um cabeleireiro? Eu não ia usar aquele cabeleireiro durante 4 anos tanto, entendeu? Não tinha muita justificativa, mas também não teria grandes problemas. Mas eu acertei com ele que seria pago em dinheiro. E efetivamente eu era pago, entregue. O André entregava sempre a ele dinheiro, entregou umas 3 vezes, ou 4 vezes, não sei. O André é seu funcionário? Meu funcionário. Entregou no escritório dele, em São Paulo. O André tem um endereço, eu não sei agora dizer o endereço. Às vezes no próprio, porque ele tem um salão de beleza ali nos Jardins, e ele tem um escritório, que é mais ou menos por perto. E ele tem um rapaz chamado Daniel, que era o financeiro dele, era quem recebia o dinheiro. O André ia lá e entregava, tá devendo quanto? Já tá devendo 10 vidas. Tá bom, então aqui, entregava 20 mil reais. Até quando você pagou o Camura? Até uma outra campanha, emendou uma com a outra. Você chegou a pagar cerca de 40 mil? Cerca de 40 mil, mais ou menos, assim, não posso ser tão exata, mas eu cheguei a pagar mais ou menos isso, em idas dele lá, entendeu? Mas assim, se foi cerca, então foram 20 vezes mais ou menos, não era uma coisa assim tão frequente, mas é um valor considerável, né? Certo. Porque a gente está falando de período de 4 anos. 4 anos. Não era que ele ia toda semana ou todo mês, mas ele ia bastante. Mas, por exemplo, aí uma mulher, a gente, digamos que faz o cabelo toda semana. Ela tinha um cabeleireiro oficial? Não. O Camura era chamado só para questões mais... Mas questões mais importantes, mais chiques, entendi. mais... Entendeu? Que ela queria estar mais arrumada, aí era o Camura. Tá, assim. O resto era o resto era no dia a dia dela, ela tinha alguém que eu não sei nem quem é, que cuidava dela, assim, pra... Tá. Aí também depois ela aprendeu a fazer maquiagem, ela mesma, às vezes, ela mesma fazia. Ela aprendeu do modo dela. Ela mesma fazia uns maquiagens. Quando era uma coisa muito simples assim, ela mesma fazia. Ok. E no dia a dia, a Dilma não usava maquiagem nenhuma. No dia a dia, sem evento, sem nada, ela não usava nada. Sei. Ela odeia essas coisas. Tá. Então vamos lá, próximo. Então, aí juntando a isso, né, como são coisas, também teve outro tipo de favorecimento, que foi o seguinte, durante a campanha de 2010, que foi a primeira campanha que fizemos com ela, nós tínhamos uma equipe de um pessoal de teleprompter, sabe o que é, né? Aquele equipamento que acopla na câmera e que a pessoa tem que ler o texto ali, tem que ser... Então nós levamos esse pessoal que trabalha com a gente há muito tempo, eles são muito bons, são 3 irmãos, a gente chama eles de alemão porque eles têm um nome bem... E são alemães mesmo, são descendentes de alemão. Então é o Flavinho, tá aqui o nome deles. A Dilma simplesmente se apaixonou por esses meninos porque eles acertavam o ritmo dela na campanha. Então toda vez que ela ia gravar com a gente a campanha, era uma beleza, porque o teleprompter corria à medida que ela ia falando, no ritmo dela. Ela não tinha que ficar, sabe, desesperada. Eles acertavam, enfim, toda aquela coisinha técnica do teleprompter. Ela amou esses meninos. Ela tinha uma coisa com eles. Acabou a campanha. Aí Dilma, primeira vez que ela pediu, não me lembro se foi evento da ONU, primeira vez que ela foi à ONU, enfim. Ela começou a pedir que cada vez que ela ia para algum lugar, e que ela tinha, o Palácio do Planalto tem um teleprompter fixo, um rapaz que trabalha lá, isso eu soube depois, mas ela brigava com esse cara, coitado, porque ele sofria horrores, porque ele errava tudo. E por que ela não mudava? Ou era rápido? Não sei. E esses meninos não aceitariam ser funcionários do Palácio do Planalto, eles ganhavam muito bem. Eles tinham empresa aqui em São Paulo disso, aluguel de teleprompter e operação de teleprompter. É uma família que faz isso há 20 anos, sei lá quantos anos. Começou com o pai, o velho, que hoje em dia já não faz mais, e os filhos todos foram um a um fazendo isso. Qual que é o nome deles? Flávio Volkmanster. Tá aqui o nome dele, eu vou falar. Flávio, Heitor e Rafael Vottmansberger. Ok.
Eles têm uma empresa, inclusive conhecida no Qual é o meio nome de da cinema. Acho que é Botman Berger. Ok. É conhecido no meio de cinema e televisão em São Paulo. Eles jamais aceitariam trabalhar no Palácio Planalto para ganhar, sei lá, R$2.000. Imagina que seja um funcionário de teleprompter, não deve ganhar grandes coisas no Palácio Planalto, né? Ok. Então eles não ficariam funcionários. Ela poderia mudar por outra pessoa e tentar, mas ela queria os alemães. Então toda vez que ela ia para algum lugar que ela precisava usar teleprompter, ela mandava antes me pedir para que eu mandasse o alemão. Eu pagava a passagem do alemão, pagava a viagem do alemão, a hospedagem do alemão e pagava o cachê dele, as diárias dele. Então teve no Brasil algumas vezes, Nova York, ele foi com ela para Nova York, para a ONU, porque ele ficava no teleprompter lá para não... Teve, enfim, teve algumas... Quanto que é a diária dele? Quanto que é a diária? Era R$800 a diária, então quando ele ia para Nova York, por exemplo, ele contava uns 4 ou 5 dias, porque ele cobra o dia que ele viaja, ele cobra, mesmo que ele não esteja fazendo nada. Ele cobra a diária dele os dias que ele tiver à disposição, né? Mesmo que ele fique lá esperando ela e não aconteça nada, ele cobra. Então, além das diárias, digamos, se ele ficasse 5 dias com ela, eram R$4.000. E eu pagava a passagem e pagava a hospedagem dele, porque não tinha rubrica para pagar isso. Quanto que foi Quanto pago? foi o total? Assim? Eu estimei, né? A gente estimou aqui, pelas vezes que eu via, que eu tenho as passagens dele aqui, fora de época de campanha, a gente estimou mais ou menos... Desculpa, cadê o Volte com Berger? Meu Deus. É esse, né? No final tem. Aqui, ó. Não, no final da planilha. Não, acha aí. Aqui? Isso. A gente estimou o quê? Uns 30, 50 mil, mais ou menos? 30 mil? Com tudo, juntando cachês e despesas que eu tinha, não me lembro. Então, era outro tipo de favorzinho que a gente fazia. Aí você me perguntava, por que vocês faziam isso? Não era nada de importante, entendeu? A gente não lembra. É só que, brincando de pouquinho em pouquinho, eu acabava juntando um valor considerável. Total de passagens. 60 mil? Total de passagens. Total de passagem. Tem mais dela. Não, mas esse aqui não é tudo dele, não. Ah, hospedagem. Não. Então o total deu 95 mil. Pô, deu então mais de R$100.000 se juntar tudo, entendeu? Nos 4 anos. E era de vez em quando, não era uma coisa muito frequente. Então, favorecimento que eu fazia por cortesia, uma cliente importante. O gasto com esse teleprompter, com esse profissional, foi 95 mil. Em torno de R$100.000. É. E fora isso, teve outro fato, que também foi um favorecimento, que esse foi uma vez só, que foi o Só seguinte. uma coisa, esse pessoal, você pagava com nota fiscal? Não, pagava em dinheiro. Você combinou com eles pagar em dinheiro? Também por conta de não ter... Não tinha trabalho nenhum, não tinha campanha. O que eu estava fazendo com o teleprompter? Porque a gente, doutora, a gente não trabalha em publicidade normal. A gente só trabalha em campanha política, João. O nosso negócio é basicamente marketing eleitoral. Então, no ano, digamos, 2012, 2011 no Brasil, não tinha como justificar tanto pagamento para um teleprompter e fazer o quê? Entendeu? Para a minha empresa era difícil. E a última delas foi em 2014. Eu não sei se vocês lembram, tinha um personagem muito famoso na internet, que ficou muito famoso, que chamava Dilma Bolada. Que era um rapaz, acho que é do Rio de Janeiro, não sei o que fazia. Criou esse personagem e virou. Então surgiu na época especulações que ele era pago, que não sei o que, ele dizia que não era, mas ele era. Ele recebia dinheiro do... Ele o que imitava ela? Não, ele criou um personagem que era como se fosse uma Dilma... ficava falando coisinhas graciosas na internet, no Twitter e no... Ele fazia brincadeirinhas, era muito simpático. Então a imagem dela ficava muito simpática. Era algo assim, as pessoas curtiam muito. Ele tinha não sei quantos milhões de seguidores, é um cara importante nas redes sociais. Então, eu nem sabia que ele recebia. No início eu até achava, mesmo que eu não tinha contato com ele, achava que ele fazia gigante. Acho que era do PT, eu não sei. Só que teve uma vez que, numa reunião já da campanha de 2014, comecinho da campanha, meados da campanha, lá para junho, mais ou menos, a gente estava numa reunião grande, estava Rui Falcão, Edinho, eu, João, um monte de gente. E nessa reunião, Edinho me chamou uma hora e falou, nós estamos com um problema com o Jefferson. Quem é o Jefferson? O Dilma Bolada. Que a gente está sem ter como pagar ele. Agora, nesse momento, ele está dizendo que vai, ameaçando que vai parar, que não vai mais fazer no meio da campanha, importante, rede social, dá pra vocês pagarem uma parte a ele? Aí era 400 mil. Aí eu falei, poxa... 400 mil por... reais. Não, era um valor de 400 mil. Eu acho que era para pagar ele pelo período. Você pode pagar ele, porque a gente não tem como pagar agora, o PT dá... Enfim, criou lá um... Falei, nossa, mas é muito dinheiro pra pagar isso, Edinho. É uma coisa que... Então faz o seguinte, você paga metade e eu vou conseguir outra pessoa para pagar metade. E depois ele conseguiu outra pessoa que pagou metade. Eu até conheci a pessoa.
Então eu paguei esse cara, eu liguei pra ele, eu mesma liguei, falei com ele, conversei com ele. Aí marcamos de nos encontrar, eu não pude ir, aí eu mandei o André, esse meu funcionário, esteve com ele e acertaram um pagamento em dinheiro e ele entregou. Agora, eu não sei exatamente, se eles, eu não me lembro de verdade, e não quero errar, se foi uma entrega só de 200 mil ou se o André fez 2 entregas, entendeu? Isso eu não, mas a gente tem isso. O André foi até o Rio encontrar ele? Não, acho que ele foi até São Paulo. O André vai detalhar isso, mas acho que foi em São Paulo esse pagamento. Não me lembro do André ter ido ao Rio. E quem foi a outra pessoa que pagou Quem foi? o Daniele Fonteles, a dona de uma empresa de uma empresa que lida com isso, com redes sociais. Ela pagou outra parte. Eu soube porque ela estava, inclusive, ela circulava muito lá. Ela não trabalhava com a gente, ela trabalhava diretamente com o partido, fazendo esse tipo de trabalho de internet. Mas eu conhecia ela e ela comentou comigo. Tinha pago a outra parte do Jefferson. E realmente, se vocês olharem, voltarem no tempo nos jornais, teve uma parada, ele sumiu das redes, as pessoas comentavam, e logo depois ele voltou a 1000, assim, ativo com tudo. Então, não sei se isso é importante, mas são os favorecimentos que a gente relatou. Aí nós temos aqui, como provas no geral, as passagens do Rafael, dos alemães, como eu falei, o André, que entregou esses dinheiros, o meu telefone, que vai ficar com vocês, tem o Jefferson na minha agenda. Nunca tive nenhum relacionamento com ele, não conheço, não tem por que eu ter esse cara na minha agenda. Jefferson Monteiro, é isso? Tem aqui, Jefferson Monteiro, eu acho. Eu tenho ele na minha agenda, telefones, justamente porque eu falei para acertar. Ele te ligou outra vez para você pagar alguma coisa para ele? Não, depois desse pagamento? Não. Eu falei com ele acho que umas 2 vezes por telefone, mas para acertar encontro. Eu lembro que até chamei ele em Brasília, para ver se ele não ia em Brasília, para pagar ele lá. Ele, não posso ir em Brasília. Aí, depois a gente acertou que o André iria encontrar com ele, mas acho que foi em São Paulo. Ele estava em São Paulo fazendo alguma coisa. E aí o André pagou ele. Eles se encontraram, mas eu não sei detalhes disso aí. Isso aí o André vai colocar esses detalhes. E de como foi e tudo mais. Sim, tem mais provas? Não, fora as passagens que corroboram a questão dos alemães. Nós temos mais alguma prova? É Jefferson Monteiro. Não, e a minha agenda onde tem o Jefferson. Veja aí, doutor, se tem mais alguma coisa que não tem. Como era tudo em dinheiro. Ah, sim, tem uma coisa, um detalhe que eu não sei se nós conseguimos. Teve uma vez que o Camura. Tem as passagens aéreas do Celso Camura. Tem as passagens aéreas do Camura. Teve um momento em que logo no comecinho, quando o Camura começou a ir para atender ela depois da campanha, ela já presidente, ele foi umas 3 vezes sem ela pagar, sem ninguém pagar, não tinha me pedido ainda isso, foi ele que começou, eu lembrei. E aí quem estava pagando, coitadinha, era a Marli, a governanta dela, que pagou uns 6 mil reais ao Camura, do dinheiro dela. Aí quando o Anderson me pediu esse favor, falou, Por que a Marli pagava? Não tinha como pagar pelo Alvorada, a Marli pagou. Não entendia também não, doutora, sinceramente. É uma coisa meio... Mas você já pagava a Marli? Aí eu paguei a Marli. Mas você... Não, nunca tinha pagado aquela nada. que pagou, Não. vocês assumiram? Não, naquela é a Rose. A Marli é uma assessora dela Tá de até casa, hoje. tá Essa até tá hoje. até hoje. É um anjo da guarda dela. Eu fico brincando que é um anjo cuida dela. Desde a roupa Mas dela, ela de tudo. efetuou o pagamento ou pagou com o dinheiro dela? Sabe? Ela pagou com o dinheiro dela. Porque, tanto é que o Anderson, quando me pediu que eu pagasse, falou, Mônica, você pode pagar isso? Eu posso. E outra coisa, estamos devendo a Marli, 6 mil reais, você pode pagar a Marli? Posso. Eu tinha que pagar, né? Aí eu paguei a Marli. E eu acho que isso foi em depósito. Tenho quase certeza que isso foi em depósito. Eu Marli. buscar. Não tenho certeza. É? Seria bom os Quando advogados isso? fazerem isso. Em 2014. A gente não achou isso, né? Isso é ótimo. Conta poupança, Marli tinha? Conta corrente? Eu acho que é uma conta corrente. A Marli tem quase certeza. Isso é fácil. Tenta pesquisar eu vou isso. pesquisar isso. Porque isso é importante, porque é um vínculo muito... O André vai ter que se virar para achar isso. Vamos ver, a gente vai... Lá no... Só o Edinho que pediu esse negócio do Dilma Bolado ou mais alguém falou essa reunião que estava do PT, a senhora falou que estava o Rui Falcão? Não, na reunião eu lembro que colocaram o problema. Mas quem estava na reunião? Rui Falcão, eu, Edinho, Franklin Martins, que também participava fazia uma parte da internet que chamava Muda Mais. Estava Franklin Martins, a Daniele Fonteles, Da Pepper. a Pepper, o João Santana.
E tinha mais Lula um. não estava. Não. Tinha mais algum? Isso foi no comitê da campanha. Tinha algum político mais? Edinho era o... Não, Edinho era o tesoureiro na época. Não, o que eu me lembro eram essas pessoas. E se colocaram o problema. Olha, Então tá todo querendo, mundo sabia. o cara tá querendo sair, vai parar, vai fazer. Aí depois o Edinho me chamou e me pediu para pagar. Não foi pedido assim da reunião, entendeu? Entendi. Foi separado, no mesmo lugar. Ok, mais alguma coisa, Mônica? Não, doutor. Doutor Beno? Não, Doutor sobre isso Sérgio não. Bruno? Não. Encerrado então a gravação.